Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Eu conversei com sigilo de fonte, com uma dessas pessoas do poder. Eles estão investigando se essa operação foi vazada. Estão investigando. Como aconteceu agora no... Vazada? Sim, há uma investigação sobre isso. Eu andei checando. Eu não, veja bem, eu não sou investigador, eu não sei os detalhes. Eu estou falando, que nem a gente falou no início aqui da entrevista, eu estou falando pelo senso aqui, pelo pensamento. Mas você usou uma palavra específica, né, quando a gente estava na conversa antes da entrevista, né? Eu tô ficando velhinho de barba. Não. Você é jovem. Por aquilo que eu vejo que ele é um bom homem que pode ter sido levado ao erro. Eu compreendi o que o senhor está Entendeu? É basicamente isso. Agora, tudo o que ele falava para mim, não, eu confio. Você vai manter equipe? Não, eu confio. Era assim, confio, a gente do bem, a gente tem que dar valor. Eu errei assim também, por confiança. O senhor quer dizer que o eventual... Porque na administração pública você não pode alegar torpeza, né? Então, exatamente. O senhor, eu deduzo que o senhor tenha dito o seguinte: ele continua tendo sua confiança, mas administrativamente, por ele ter eventualmente cometido irregularidade, por falta até de conhecimento dos fatos, ele teve que tirá-lo. Teve que sair. Né? Então... Mas não foi estranho, quer queira, quer não, na véspera dessa operação da Polícia Federal, que não veio prisão dele, veio depois. E eu sei por que veio a segunda. Não sei porque eu não acompanhei. Mas na véspera da operação, o senhor foi às redes sociais. Mas aquilo foi verdadeiramente um acaso. Sabe por quê? Eu falo. É muita coincidência. Não é coincidência. Eu falo o tempo inteiro para os secretários: não se envolvam em corrupção. Mas na véspera de uma operação da polícia. Poderia ser no dia. Foi coincidência mesmo? Foi coincidência. As pessoas, elas conjecturam, né? Que faz parte de nós conjecturar. Mas não foi. Foi um acaso, né? Se eu te mandar todas as gravações de quantas vezes eu falei não se envolva em corrupções, tá aqui, ó. Falei, ó. Não dá. Não dá? Não dá. Não fiz? Muitas vezes. Ele fez assim, ó. Muitas vezes, né? Eu falei e foi um acaso. E já falei de novo depois daquilo ali muitas outras vezes. Eu teria várias outras perguntas, mas tem também no campo da política, do futuro, né? Eu tenho que fazer essas perguntas também. Mas só para concluir essa questão do vice-governador. Durante a semana, o senhor deu 3 entrevistas que me chamaram a atenção. Uma na TV do SBT, outra para o meu querido conterrâneo Fábio, e deu uma para o Everton, uma sozinho com o Everton, que eu reputo a melhor entrevista. E o senhor disse que ia conversar olho no olho com o vice-governador. E me parece que o senhor não conversou. Ainda não deu tempo ainda. Mas o senhor sentou ao lado dele? Sentei ao lado dele e falei para ele, ó, preciso conversar contigo. E ele disse que, sim, senhor? Eu falei, eu preciso conversar contigo, acho que você está indo pelo caminho errado. Sim, mas o senhor pode convocá-lo, porque ele é vice-governador, mas ele é secretário. Não, ele é secretário e mesmo como vice-governador eu posso convocar também. O senhor vai exonerar ele da secretaria? Não, isso é coisa que eu preciso... Não é quebra de confiança. Eu vi nas suas entrevistas, o senhor usou alguns verbos e alguns adjetivos que, na minha opinião, eu reputo, não deixa claro que houve quebra de confiança. O senhor faz muita referência bíblica, o senhor disse que até Jesus, por 3 vezes, foi traído. E ele disse... Na verdade, falou, você me ama? Sim, 3 vezes. 3 vezes. E o senhor disse que na primeira foi uma escolha pessoal sua a ele, e o Júnior Gonçalves, irmão dele, me disse isso também, confirmou exatamente o que o senhor disse. Inclusive o Júnior não queria que ele fosse. Falou no nosso programa aqui, que era contra, ele falou para mim. Então que bom que ele falou. Falou, tá gravado. O programa foi ao ar. Ele disse que não queria, e o senhor... nessa entrevista, o senhor usou 3 vezes a palavra... Você vai ser leal. Leal e também a falta de lealdade. Então, eu deduzo que houve a quebra de confiança. Né? Essa quebra de confiança, governador,
quer queira, quer não, reflete as eleições do próximo ano. E o senhor disse hoje que ficou muito feliz, estava em dúvida se era candidato a senador, mas esteve lá na Zona Leste e foi ovacionado nos braços do povo e agora ficou com certeza de ir para uma candidatura ao Senado. Minha pergunta é esta. O senhor tem data de vencimento agora, se o senhor mantiver, claro. Político, sim. Não, vencimento todos nós temos, não, estou né? falando como Mas deixa eu como terminar a governador, pergunta. Como governador, que é dia 4 de abril, o senhor tem que renunciar para ele assumir. O senhor está certo de que a estrutura de governo ajuda qualquer candidatura que eu conheço. O senhor vai mesmo assim, mesmo o Sérgio para um lado, o senhor para o outro? O que eu quero dizer é o seguinte, tudo depende da pessoa, né? Eu vou repetir o que eu falei num dos programas. Só não diga que Deus que vai resolver o problema. Minha pergunta é bem objetiva. Mas eu preciso falar do meu jeitinho, tá bom? Claro. Veja bem, se quando você está fora, se você tem um amigo, se você tem uma pessoa que te estendeu as mãos, Robson Oliveira, alguém que te estendeu as mãos, quando você estava na pior fase, falido. Eu tive já pessoas falido, que estenderam a mão, né? E você pensa, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? E alguém te estendeu a mão. Alguém que nem te conhecia, mas falou, ó, você tem conhecimento de empresas, eu vou te levar para dentro do governo para você me ajudar a cuidar das empresas, né? E baseado nos erros que você sabe que foram cometidos na tua empresa, para que a gente possa ajudar outras empresas a não cometerem os mesmos erros. Porque você já aprendeu com os erros cometidos no passado. Esse foi o diálogo. Esse foi o diálogo. Aí, tudo bem? Obrigado, governador. Levei para dentro. Você vai ser leal? Serei leal. E foi leal por 4 anos. 4 anos trabalhando totalmente leal. Naquele momento, e vendo o conhecimento, e vendo que ele estava cumprindo todas as minhas orientações, e vendo que ele era honrado ao citar as orientações que eu dava nos lugares, nas reuniões, nos locais, falar a verdade, não eu, mas o nosso governo, né, o nosso governador, porque você sabe que na prática é assim, dessa forma, né? Então eu fiz um convite para ele. Ele não era a minha primeira opção. Sérgio Gonçalves não era a minha primeira opção. Para vice-governador? Não. Eu tinha algumas outras opções. Um deles era o senhor Divino Cardoso, lá de Cacoal. Por que não botou o Cridão, que é meu amigo? Mas o próprio Cridão ficava naquela, sim, não. Você não é louco, não, tô brincando. Não, mas o Cridão é um cara muito bom que eu gosto dele. Meu irmão. Então, meu também. Eu sei. E eu cheguei para ele e falei assim, Sérgio, falei pro seu Divino primeiro, seu Divino, o senhor não gostaria? Ele ficou emocionado, animado. Mas a família dele, e ele me disse 30 minutos antes da decisão, ele me disse 30 minutos antes que conversou com a família, os filhos, a esposa, a família, em razão da idade dele, em razão de tudo, para que ele não sofresse, que seria melhor ele não ir, né? Já pensou se ele fosse meu vice-governador hoje? Eu me lembro quando ele foi prefeito de Cacoal. Foi maravilhoso, não foi? Por Geraldo 2 mandatos. Queria fazê-lo governador. Por 2 mandatos. Aí ele falou assim, governador, eu lhe agradeço. Ele é muito consciente. Eu lhe agradeço, mas eu já estou com tantos anos de idade, minha família vai brigar comigo, eu não estou mais nessa fase, né? Então eu lhe agradeço e abdico dessa possibilidade. Aí eu... E agora? Pensei rápido, Sérgio. Cheguei para o Sérgio e falei, Sérgio, eu tinha falado para você que você era uma das possibilidades, mas agora vai ser você. Falei para o Júnior, vou falar aqui o nome dele, disse que ele não teria condições, né? Falou outros adjetivos que não convém, né? E eu mesmo assim briguei, não, a escolha é minha e eu vou fazer.
A gente percebe briguei. que o senhor guarda... Não, eu não guardo rancor. Eu não gosto de usar essa palavra. Eu digo assim, guardo muita mágoa. Uma tristeza. Do Júnior Gonçalves. Não, também não. Mas eu percebi agora. Não, vou falar não. o nome dele. Não, é porque eu procuro esquecer. Ah, tá. Né? Eu falei aqui ainda agora. Você tem duas opções. Você pode ficar falando mal, você pode se afastar. Eu me afastei. Ignorei. Não me faz diferença. Né? Por isso eu fiquei sem chefe da Casa Civil por 2 meses. Para mostrar que não era o cargo mais importante. Não, pelo contrário, não funcionou bem o governo por 2 meses? Funcionou muito bem, aprovamos projetos, eu fazia os contatos com os deputados, muito solícitos inclusive, muitos respeitadores, os deputados. Eles dão muito trabalho. Consegui, né? Não. Pede muita coisa? Não. O deputado sem pedir nada. Eu tô falando, faz isso pra mim. Eu tô falando que os pedidos são de obras. Sim, mas um carguinho obras que eu ali. quero. Não, mas um carguinho ali, outro carguinho ali. Não, é claro que tem. Se a pessoa eu sei, governador. é competente. Para relaxar o nosso papo, eu sei. Não, eu sei. Se a pessoa... Saiu a lista o outro dia de quem tinha canto, um tinha centro. Até eu liguei para o Laerte. Ei, Laerte, tu tá com muito cargo. Se a pessoa está indicando gente competente e a secretaria Política, entende que vai ser útil, por que não? Não, isso acontece em qualquer lugar. Direita, esquerda, centro. É natural, Faz é parte uma da coisa política. natural, né? Faz parte da Isso é política, né? Fala assim, pô, é bom. E tem gente que começa a vir por um deputado e depois a pessoa é boa pra caramba. Aí começa lá num cargo menor, às vezes eu falo assim, pessoa é boa, vai ser gerente, vai ser diretor. Eu já fiz isso com vários, né? Porque a pessoa realmente era muito boa, as pessoas, né? Essas então, informações chegam rápido para o senhor das secretarias, esses desempenhos individuais assim, porque o governo é grande, né? Eu vejo. Eu vejo, vem cá, por que tal área está funcionando mais rápido que a outra? É porque tem fulano assim, trabalha muito bem. Aí eu vou fazer uma visita, aí eu vejo. Né? E tem aquele, você não tem o feeling de olhar, essa pessoa é boa, né? Aí você olha, conversa, aí eu já chego, vamos levar para tal função. É assim que funciona. E não é com puxação de saco, é a gente vendo o desempenho real. Então, veja bem, completando aqui a resposta, né? Eu cheguei para o Sérgio e falei para ele, então você vem ser o meu vice-governador. Briguei com um monte de gente, não briguei no bom sentido, né? Falei, não, é ele, não, é ele, vai ser ele. Briguei inclusive com deputados. Inclusive com deputados também, amigos meus. Eu falei, não, vai ser ele. E foi, e ele foi muito bem, e eu quero entender por que no momento que eu estava em Israel, sem voo, né? Eu não estou brigando, eu quero entender numa boa. Sem voo, com risco de vida, né? Ajudando um monte de gente. Eu ajudei um monte de gente, né, lá em Israel, de outros estados e até de outros países. Né? E aqui, sitezinho, esses, né, colocando lá, governador, não sei o que, babá. Né? Site sério, fez charges, mas até respeitosas. Mas esses não, era só invenções. Mas é porque, né? foi uma viagem, senhor do convite, que quase ninguém sabia. Aí de repente estoura aquela guerra ali, aí eu assisti as suas lives não, as suas gravações lá nas mídias sociais. E até eu brinquei na minha coluna disso. Olha, primeiro foi lá os peitos das vacas, lá que dava 40 litros de leite. Aí coincidentemente... 40 não, 80. Aí, pois é. Aí eu olhei, lá estava ocorrendo na mesma época, um festival leiteiro lá em Colorado, se eu não me engano, Colorado Oeste, e teve uma vaca que dava tanto leite quanto, até eu brinquei disso. Quanto dava a vaca? Parece que era 85, o cara que me mandou lá, nesse evento aí que teve em Colorado aí de leiteiro. Mas era uma.
Lá eram todas. Não, mas eu tô só... Né? Lá são todas. Aí eu pergunto, que diabo esse governador... Aí, o senhor, menos de 24 horas depois, disse, não, eu estou vendo equipamento de segurança. Aí eu reconheço que os equipamentos, o Mossad, eu sei o que eles são capazes. Na verdade... Calma. Um dia depois, o senhor vai às mídias sociais e diz, não, eu tô... Aí o senhor levou cacete para danado, que eu li. Estou olhando equipamentos para melhorar a nossa saúde. Então, essas contradições terminaram alguns... Eu mesmo critiquei, e quando eu faço a crítica política, não é pessoal. O que diabo esse governador foi fazer no Israel, um estado conflagrado ali junto com nossos irmãos sendo bombardeados também lá da Palestina? Eu disse, rapaz, o que é que ele está fazendo aí? E com o meu conterrâneo lá, prefeito de João Pessoa, com Cícero. Não, ele estava em outro grupo, né? Eu sei. A mesma pessoa... Você foi convidado pelo governo de Israel. Pela embaixada, pelo governo, né? Pela embaixada, pelo governo, tanto que, eu vou lhe explicar. Eu mandei um e-mail perguntando à chanceler brasileira quem tinha pago a viagem. Eu mandei. Então, aí disseram, não, eles foram convidados. A primeira coisa foi o seguinte, a primeira agenda, eu fui recebido pelo presidente de Israel. Ele nos recebeu. Segunda agenda, nós tivemos com o Congresso de Israel, presidente do Congresso de Israel, né? Fora isso, eram várias agendas com muitas empresas. Nós temos aqui em Rondônia, já funcionando, o MOB-RO, que é um sistema de visualização do tráfego, né, de veículos no estado de Rondônia. E isso é uma coisa que, botou o sistema, resolveu. Não, né? Sim. Não é que nem aqui, começou o seu trabalho, aos poucos ele vai crescendo. É a mesma coisa do sistema. Nós fomos ver, sim, falar sobre produtos nossos e, ao mesmo tempo, conhecer produtos deles. Como é que eles conseguem fazer o que eles fazem, né, sendo que eles têm uma área minúscula para a produção. Como é que eles conseguem, num clima seco, com pouca água, né, ter tanta produção de leite? Como eles conseguem? E quando Rondônia, se você olhar, é 35, tá? Pode ser que uma vaquinha dê 80 também. Bichinha boa de peso. Né? Mas eles estão trabalhando agora para chegar aos 100 litros lá. Né? Essa tecnologia o senhor trouxe? Não, a gente vai trazer. Eles estão em guerra, né? Não. Mas como é que vai trazer a tecnologia com eles em guerra? Não, mas deixaram... Né? Não, eles já pararam, calma. Né? Não, mas pararam agora. Tanto que ontem eu fiz uma reunião já com eles, né? E eles já imediatamente, né, estão vindo aqui para poder reunir conosco. Aí eu vou levar algumas pessoas, né, para poder já conversar, para a gente ver como atuar. Tecnologia para poder identificar incêndios, né, é importante, antes que eles aconteçam na área das florestas. Eles têm. Então é muita coisa que a gente pode fazer para poder ajudar o estado de Rondônia, né? Então, é isso que nós fomos buscar. A mesma coisa que o Tarcísio foi buscar, o governador lá de São Paulo, mesma coisa que o governador Caiado foi buscar também, agora recente. Né? A mesma coisa que o governador de Tocantins foi lá buscar, junto comigo, saiu, por acaso, 2 dias antes, foi embora para uma outra agenda. Né? Então, a mesma coisa que os prefeitos foram atrás lá, foram 15 ou 20 prefeitos, né, para poder cuidar, e empresários também, que estavam lá, brasileiros, também para buscar soluções para as empresas deles. Então a gente tem que entender, se a gente ficar preso, né, ir lá, numa cadeirinha, não vai resolver nada. Se eu não for ao interior, se eu não for a São Paulo, se eu não divulgar os produtos de Rondônia, se eu não divulgar a castanha, lá eles compram castanha, né, já de Rondônia. Levei o tambaqui, né, gostaram, né? Então é um passo a passo. Por que você acha que a quantidade de venda dos produtos de Rondônia
de exportação dos produtos de Rondônia cresceu tanto? É porque eu fiquei atrás de uma cadeira ou porque eu fui atrás para buscar vender? E até me perguntaram, o senhor vende tambaqui? O senhor é produtor de tambaqui, produtor de café? Não, sou produtor de nada, mas eu quero que eles cresçam. Essa é uma postura de governador, né? Uma postura pensando no desenvolvimento do Estado, porque o governo passa. O Lula esteve na Ásia lá vendendo proteína animal. Ele não foi também? Foi. O Bolsonaro também não andou nos outros países, mas fazendo com outros governadores? Mas porque o vice-governador, me chamou a atenção isso. Foi a seu pedido, ele põe em sigilo essas suas viagens. Eu vi lá, tem alguns em sigilo. As viagens, todas as viagens de todos os governadores, inicialmente, elas são guardadas e depois divulgadas por questão de segurança, é protocolo. É protocolo, é só isso. Né? Não tem nada escondido. Não. Mesmo as viagens dentro do Estado, né? Quem sabe, às vezes, pensa, vai chegar a tal hora. Às vezes eu vou para um município e depois é que eu vou para o outro. Então é tudo uma questão de segurança, protocolo. Governador, vamos correr agora. Vai correr mesmo. Marchar. Tá bom até aqui? Nossa. Quem vai dizer depois é... Não, mas eu acho que... o senhor tem visão. O senhor, durante os debates para governo e para reeleição, o senhor sempre falava que era muito amigo do Bolsonaro. Que Bolsonaro é seu amigo, foi amigo de farda, coisa e tal. Desde 88. Desde 88. Bolsonaro deu uma declaração recente e virou um furor em Rondônia. Bruno Scheide, que eu nunca tinha ouvido falar, tive que levantar lá história da mãe dele. Eu estou pesquisando tudo. Já sabe tudo, né? Eu sei um bocado de coisa. Então pronto. Da Itália, muita coisa. Aí, mas quer queira, quer não, eu olhei umas pesquisas ontem, né? Ele já aparece com 2 dígitos, né? Em busca de uma das vagas do senhor. Aí eu vou roubar metade. Governador. Eu só não ofereci antes que já tinha bebido. Não, fica tranquilo. Né? Aí o sonho é virar Marcos Rocha, então... Não se preocupe não. Governador, Bolsonaro lhe abandonou? O Bolsonaro... Na campanha para Senado? O Bolsonaro, ele tem um partido. Qual é o partido dele? PL. Qual é o meu partido? Eu vou chegar lá porque parece que eu não tenho partido, eu só está afiliado, né? Porque parece que é Júnior Gonçalves, dono do partido. Não, também não é. Já tiraram ele? Não, ele não é o presidente do partido. O meu partido é a União Brasil. Quem é que está na presidência hoje? Quem é que está na presidência? Não tem presidente do União Brasil hoje. Ele foi afastado? Não tem presidente. O Rueda, tá. que é o presidente nacional, disse que está sem presidente hoje. Mas se a gente entrar no site... pode estar aparecendo lá, mas não é. Dele, eu olhei. Presidente presidente sem comissão. A comissão saiu toda. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O Bolsonaro, primeira coisa que eu vou fazer, né, eu não sou ingrato. Quem me ajudou um dia, eu vou estar sempre apoiando. Eu não sou um ingrato, não sou um traidor. Quem me ajudou, eu vou estar sempre apoiando. Bolsonaro me estendeu a mão, me puxou para uma área que eu nunca sonhei fazer parte. Eu nunca tive sede por poder. Eu nunca fui ganancioso. Né? Nunca, pelo poder nem por nada. Eu penso em viver a minha vida, cuidar da minha família, dar minhas aulas, né? Praticar meu karatê. Né? Já estou com 57 anos de idade. Já estou com 57. Olhou se eu tenho os calejamentos, né? Olha não, aqui. do karatê, filho. Não, karatê eu não uso a mão fechada e também uso. Eu tenho um emoji do senhor fazendo assim. Tem? Ele tá ali no meu telefone, então ele mostra. Ficou legal, não foi? Eu sei, toma. Outro dia eu mandei pro Júnior Gonçalves. Aí ele fala, não me mande isso. Ele falou, não? Eu perguntei por que ele afina tanta voz. Aí, não, se eu quiser, assista lá, se tiver um tempinho, assista a entrevista. Não, eu prefiro... Sim, mas vamos voltar, não. Deixa ele pra lá. O que eu falo é o seguinte, onde eu parei? Bolsonaro, o senhor é leal. Eu sou leal. Então, veja bem, se ele está lutando pelo partido dele, pelo PL, certo, né, tudo bem.
Agora, eu vou sair falando mal do Bolsonaro porque ele decidiu, em razão de sigla partidária, colocar pessoas no partido dele? Claro que não. Né? Deixa ele fazer a campanha. Se eu encontrar com ele, como eu encontrei alguns dias atrás, eu converso numa boa. A gente ri, fala de política, não tem problema. Eu não vou perguntar. Eu não sou um camarada que agora ele não me apoia mais. Começar a falar mal dele seria fraqueza moral. Né? Eu não faço isso. Né? Eu respeito. Eu tenho respeito. Nem mesmo os que me traíram, eu tô falando mal. Eu tô falando a verdade e eu preciso entender o que aconteceu. Entender o que aconteceu. E por que tomou essa atitude? Medo de quê? Né? Eu preciso. Agora, fala mal, não. Eu não vou perguntar se o senhor é candidato a senador, porque eu já sei que o senhor disse que é provável candidato a senador. Sim. Né? Provável candidato a senador. E se ali na frente, né, por exemplo, Sérgio Gonçalves assumir o governo e começar a agir de forma cruel, não sou eu que vou ver isso, é a população que vai ver. Sim. A população está vendo que eu estou dando mais uma vez uma chance. Sim. Né? Então, quem perde com isso? Quem perde? Quando o senhor conversar tete a tete com ele, pergunta aí. Não, mas quem perde com isso? É sério, é uma pergunta, numa boa. Não, quem perde com isso é a população. E não, vocês ele também. pensou rápido. Não, quem perde entre os dois, sou eu ou ele? Vamos aguardar. Não, porque o entrevistado aqui é o senhor. Eu não vou cair nessa armadilha. Mas não é verdade? Não, tem. É verdade. Mas, né? Mas eu tô sendo o quê? Tô sendo humano. Né? Tô sendo humano. Tô entendendo que existem limitações né? das pessoas. Não está deixando de reagir. Né? Por exemplo, eu vi lá agora naquela guerra, pessoas chorando, jogando pelos cantos, se tremendo todo. Nós vimos. Né? Você não trouxe uma bazuca, não, né? Não. O que eu fazia era... brincar também, né? O que eu fazia era conversar com... Senão eu ficava preso trazendo uma bazuca na mala. O que eu fazia era conversar com as pessoas, né? Negociar para que elas respirassem. Tinha pessoas que falavam como é que vai ser, né? Os filhos recebendo o corpo dele aos pedaços. Eu falei, não pode pensar nisso, tem que pensar em sair daqui vivo. Né? E quem pensa que a gente ficava o tempo todo trancado em bunker está enganado. O bunker vinha um aviso e a gente tinha que ir rápido para o bunker. Tinha 1 minuto e meio para chegar até o bunker. Né? Eu não fiz nenhuma pergunta desse aí, eu vi vários jornalistas fazer, mas eles sabem. Eu não vou fazer esse tipo de pergunta porque eu sei como funciona. O senhor já disse que era candidato a senador independente de se Sérgio Gonçalves vai lhe apoiar ou não, porque o que vai ser julgado é o seu governo mesmo, isso é verdade. O senhor não tem uma boa relação política com os 3 senadores. Um deles era muito ligado ao senhor, que é o de Vilhena, que teve naquela reunião lá. E eu deduzo que tenha sido ele que fez a ironia. Eu não sou besta, não. O senhor não tem nenhuma boa... Nem Confúcio, porque Confúcio, o senhor trabalhou com ele, né? Eu fui secretário de Justiça. Foi até artista de cinema, achei aquele documentário sobre o Urso Branco. Foi. A pior secretaria. Ele não tinha quem botar, eu era professor e coronel, ele precisava de alguém, ele falou para mim, eu preciso do senhor. Ele me disse isso. Então foi exatamente por isso que eu aceitei o desafio. Na verdade, eu neguei. Né? E depois, conversando em casa, aí falou assim, não, olha, o governador está precisando, né, de alguém que conserte. Eu já conheço você. Não me decepcione. E foi muito bom. Eu perguntei sobre o senhor a ele. Ele fez bom elogio, só disse o seguinte, como governador ele se isolou, ele não quer conversa com a gente, mas disse que quando trabalhou com o senhor tem uma boa relação, ele elogiou. Não, ele sabe que eu trabalho direitinho, corretamente, né? Então, por isso que me viu falando algum dia mal dele? Eu não falo mal de ninguém. Não preciso fazer isso. Né? Pelo contrário, eu quero que as pessoas sejam felizes. Agora, vamos lá. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente
tem que entender é que são linhas de pensamento diferentes, né? Linhas de pensamento diferentes. Eu não preciso falar mal de você porque você tem uma linha diferente de pensamento da minha. Pelo contrário, a gente tem que pegar o que converge, Sim. né? Para a gente poder fazer o nosso Estado crescer, né? Então, o que eu precisava? O primeiro momento, logo de início, quando eu assumi o governo, né, e que eu expliquei que não teria para todos, que não teria negociação com secretários, né, que eu não colocaria indicações de secretários, que as escolhas seriam minhas, né, no primeiro momento foi, beleza, então não tem recursos. Aí eu soube que os recursos estavam indo para os municípios. Aí eu falei, então tá bom, tendo para o município tá bom, a gente se vira aqui. É desse jeito que eu sou, né? Se não tem recurso... A bancada trouxe pouco, os senadores não trouxeram dinheiro nessas emendas para aí eu sei que o senhor é estudioso, busca lá. O senhor olha lá o senhor disse que vê tudo. Busca lá, é tudo transparente. É porque eu não queria ir no Google, agora tendo governador, o homem que governa. O senhor vai ver. Eles eu não quero, é só olhar. Quanto veio, né, para o governo do estado de Rondônia trabalhar? Olha por cada um. Governador, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa é a última. Aí depois eu queria falar algumas coisinhas. Eu teria mais coisas para falar, a relação, como é que foi a relação com o governo Lula, coisa e tal, bem para os senhores sendo diferentes, mas deixa para uma outra oportunidade. Mas eu quero falar uma pergunta que eu fui ao secretário de Fazenda. Eu fui muito crítico da empresa aqui, a empresa Eletricidade. Eu era um dos jornalistas que mais batia. Eu fui estudar o processo da licitação que deu a concessão a eles. Da eletricidade, lá antes de mim, lá atrás. Não tem nada a ver com o senhor. Mas para que as pessoas entendam. Não, mas eu vou chegar lá, nem se preocupe. Nem se preocupe. Eu fui estudar, eu era crítica e me chamaram lá. O senhor é um dos jornalistas, o único que a gente vai chamar aqui para lhe explicar. E eu fui olhar, de 4 empregos no estado, eles faziam 2. Aí fui estudar a dívida e perguntei isso ao Lauro. Aliás, quero fazer um elogio público. Bom pra caramba, né? E um agradecimento, Lauro. E foi ele que eu me socorri para tentar trazer o senhor. Foi, o Lauro veio falar comigo. Eu agradeço ao Lauro. Muito inteligente. Inteligentíssimo. E olha que eu estudei a vida dele, os problemas que ele passou e tudo, mas inteligentíssimo. Inteligentíssimo e um querido amigo. Quero fazer esse registro, agradecer profundamente ao Lauro. Esse daí, pedi ao Elias, papo furado. Pedi ao Cridão, papo furado. Pedi a tanta gente para o senhor que eu cheguei a escrever, o governador não me dá entrevista. Aí um dia eu entrevistei Não, o mas Lauro. eu vou defender, tá? O Cridão, ele falou comigo, o Elias falou comigo, o Lauro falou comigo, teve mais, a Rosângela falou comigo. Não, teve mais deputado também. Teve deputado e todo mundo elogiando, tá? Foi mesmo. Todo mundo elogiando. Mas eu quero agradecer ao Lauro, viu? Além de tudo, foi uma boa entrevista esclarecedora. Nós discutimos sobre o processo de saneamento do Estado. O senhor está parabéns com esse. Não conheço os outros, não, mas aí eu. Conhece? Ele já veio aqui na entrevista? Deu. Belíssima fantástico, entrevista. fantástico. Ele, o Elias também e o secretário de Fazenda, que vai ao ar na próxima semana. Que eu reputo então você já respondeu sobre Elias. Já não. Eu acho ele. É muito inteligente. Extremamente inteligente. Aquilo que o senhor disse é verdade. Na política você tem que ter os parceiros. É verdade. Não pode deixar para trás os parceiros. Mas minha pergunta é essa. E eu fiz essa pergunta aos dois. Eu disse, mas que diabo, qual é o problema que esse governo tem de fazer um refis para resolver? Porque eu estava olhando a CAER do passivo dele e olhando também o passivo da empresa que é Energisa. Não é deles, foi o governo, foram os governos que fizeram. Eu digo, vocês não sabem sentar para tentar resolver isso. Claro, sem que o Estado leve bola nas costas. Lógico. Falei aqui, entrevistei aqui o delegado Camargo, disse, eu sou contra isso, deputado, tome cuidado. Porque, quer queira, quer não, eu vi como uma das formas de tentar resolver os passivos da CAERD. Aí me disseram, não, o governador não gosta dessa empresa. É isso mesmo? Não. O governador não gosta da CAERD? Não,
da Energisa, não faz acordo com eles, não. Eu digo, mas não é acordo. Não é nada disso. Não tem nada disso, não. Por isso que eu disse, eu vou fazer a pergunta. Não tem nada disso. Pelo contrário, o que a gente quer é conseguir resolver o problema da CAERD, que está sendo muito bem trabalhado pela equipe hoje, que está na CAERD. O Lauro e um deles é o Lauro, né? E ao mesmo tempo também trabalhar com essa dívida, porque existe uma dívida da Energisa com a CAERD e existe uma dívida da CAERD com a Energisa. Então seria uma espécie de encontro de contas. Isso foi trabalhado lá atrás, à época, né, no primeiro, inclusive alguns deputados que foram oposição a ter essa solução, né, acabaram agora falando, olha, não é que nós estávamos enganados? Né? Porque isso vai resolver muita coisa. CAERD resolvida, não é verdade? Sim. Uma dívida que não existe mais. Vários prefeitos receberiam. Quando se falou que o governador, não era assim que saía? O governador quer perdoar a dívida da Energisa. Eu escrevi isso. O senhor estudou. Não, eu escrevi isso. Eu disse que era uma vergonha. E hoje, como é que o senhor vê? Depois eu escrevi de volta que eu estava errado. Entendeu? Isso se chama honra, né? Não, isso chama, sabe o que? Inteligência. Inteligência, analisar primeiro. E dar a notícia certa. Analisar primeiro. E dar a notícia correta. O que a gente quer olha só, se a gente solucionar o problema com a Energisa, os municípios vão receber recursos. O Estado vai receber recursos para poder utilizar. Os demais poderes também vão receber recursos para poder utilizar. E a gente vai deixar de ter algo que vem sofrendo o governo do Estado desde lá de trás, desde muitos anos atrás, porque isso não é de agora. E tem as liminares. E tem um detalhe, né? O acordo inicial foi feito na Justiça. Foi feito na Justiça pela Cefim, CAERD, Energisa, junto com a Justiça, né? E no final veio toda aquela conversa de perdão. Falei, deixa esse negócio de lado, já que é isso, né? Até que depois, hoje, os prefeitos estão me pedindo para resolver. Os prefeitos estão pedindo. Os deputados estão me pedindo. 2 prefeitos falaram para mim, né? Por isso que me chamou a atenção. Os deputados estão me pedindo. Então, eu falei assim, dá para você lutar com todo mundo? Não. Então eu falei, bom, é isso que o pessoal quer, então tá bom. Parei. Aí agora está todo mundo querendo, porque entendeu a verdade. Entendeu a verdade, né? Então, hoje, a solução da questão da Energisa, ela perpassa pelo desenvolvimento dos municípios. Sim. Entendeu? Também pelo desenvolvimento do nosso Estado. Pelo desenvolvimento da CAERD. Liquidez da CAERD. Da CAERD. Então, são muitas coisas. E nós temos uma coisa importante que eu quero dizer aqui, que é o Tribunal de Contas. O nosso Tribunal de Contas é extremamente coerente. Olha o que eu estou falando, é um governador falando no Tribunal de Contas. Nós sentamos para conversar, eles entenderam, os conselheiros, né, entenderam que a melhor saída era exatamente a saída que a gente estava planejando lá atrás. Né? Eu perguntei aqui ao Wilber, eu entrevistei ele, é um grande... Ele é uma pessoa maravilhosa. Falei com ele hoje, ele está em São Paulo. Ele é maravilhoso. Olha, o presidente do Tribunal de Contas está ligando no meu celular. Pois é. E ele sabe que eu estou me entrevistando. O presidente Wilber, ele é uma pessoa fantástica, extremamente inteligente. Eu falo para ele assim, foi seu colega de PM. Eu falei para ele assim, eu queria conseguir falar um pouquinho bonito que nem o senhor fala. E eu já digo o contrário. Quando ele começa com aquilo, eu digo, conselheiro, meu presidente, é muito rebuscado, não faça isso comigo não. Ele é maravilhoso. Ele é governador, uma pessoa séria. Governador, eu queria falar... Pois é, eu vou dar esse tempo ao senhor, para o senhor concluir, né? Porque meu programa é 40 minutos, nós já estamos a 1h40 e para mim vai ser ótimo. Vai poder escolher bastante, não, né? Eu acabei de dizer, vai ser a primeira vez que eu vou botar o programa na íntegra, estourando o tempo. Com todo o tempo? Todo o tempo. Pode falar. Então vamos lá, olha só, as prefeituras,
né, eu quis ajudar as prefeituras com tchau poeira, com o governo no campo, governo na cidade. A Casa Civil trabalhou muito bem nisso. As demais secretarias, DR, a CEOSP, a todas as secretarias, inclusive a SEAS, trabalhou muito bem, porque não é só obra e infraestrutura. Você tem iluminação de LED, você tem asfalto, você tem calçamento, construção de praças, uma série de obras que tornou os nossos municípios mais bonitos e atrativos para que empresas consigam chegar. E aí eu falei aqui da SEAS. A SEAS criou vários programas. Só para que quem está nos acompanhando, a SEAS Secretaria de Assistência Social da Mulher, da Criança, virou um nome gigante, eu prefiro falar que é a Secretaria de Assistência Social. De Assistência Social. De Assistência Social. Eu adoro isso também, porque né? a gente tem que falar para as pessoas entenderem. Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Olha só. E é presidido pela Luana Rocha, que é a minha esposa. Né? O que aconteceu? Eu não conhecia, nunca tinha visto ela falar. Ouvi hoje no programa do F. Ela é bem dinâmica, é bem leve. E diz que é brabo, bota tu pra lavar louça, né? Eu lavo louça. Eu também. Bate aqui. Final de semana, a louça é minha, já deve ter louça lá em casa me esperando. O senhor disse que faz o tambaqui. Eu também, tambaqui. E ela gosta, ela fala, Mô, ninguém faz tambaqui que nem você. Ela faz melhor. Ela faz melhor. Mas ela fala assim que é para que eu faça. Sim, mas continue lá. Bom, o que acontece é o seguinte, ela criou Mamãe Cheguei, que atende a criança no primeiro momento, aquelas mamães que não têm recursos, mas engravidaram e não precisa mais o pessoal dos hospitais, né, os médicos, a equipe médica, fazer enxoval para poder ajudar quem não tem, que aconteceu muito isso, tanto em Rondônia como em outros lugares. Viram que a pessoa não tinha condições, a criança nua, eles rapidinho conseguiam um enxovalzinho para dar para a criança. Agora o governo do estado faz. Inclusive o governo do estado, quando a mãe ela é cadastrada no CAD único do governo federal e a gente vê que através do sistema da SEAS e a equipe da SEAS que essa pessoa precisa de apoio, a gente começa imediatamente, juntamente com as prefeituras, tá? Porque essa também é uma ação de prefeitura, a entregar os kits e a pedir que dê assistência, né, completa daquela mamãe, daquela família. Quando a criança sai dali, a mãe ela recebe oportunidades de, por exemplo, fazer um curso do programa Vencer, que é outro curso criado pelo governo do estado através da SEAS, a Luana Rocha, né, que tem essas ideias, que ela passou fome, né, ela era muito pobre. É daqui? Ela é daqui, de Guajará-Mirim. Então ela passou muita fome. Eu quero que o senhor transmita para ela, eu não conheço sua esposa, nem tem, mas sua assessoria eu entro em contato. Ela vem aqui. Pois é, me chamou a atenção. Ela vem aqui. São programas maravilhosos. Que para mim, o senhor sabe que eu vou pesquisar tudo. Pesquisa. É então, a melhor. Eu posso agendar se eu falo para ela? Pode, eu falo para ela vem com o maior prazer. Mas continue, pode continuar. Aí o que aconteceu? Aí foi criado então o programa Vencer, que aí tem curso de eletrotécnica, eletricidade de alta tensão, que pode ser contratado pela Energisa ou por outras empresas que trabalham nessa área. Nós temos também mecânica de motores pesados, motores leves, panificação, corte de cabelo, aquilo que for necessário para poder atender a nossa população para que consiga emprego. Ok. E mais interessante. Tem parceria com o Sebrae, com o Sistema S, nós contratamos. Eles têm alguns serviços. Nós contratamos o Sistema S. Foi feito um processo de avaliação. O Sistema S atendeu a todos os requisitos. O Sistema S que é maravilhoso. Eu fiz curso. Eu fiz de computação. Eu fiz também. Olha, mais um aí, bate aqui. Ó. Também fiz curso de computação. Então, tirei 9,9 na prova. Eu tirei menos, tirei 9. 9. Tirou 9, olha aí. Mas é muito bom também. Então, o que aconteceu? Aí, através do curso, aquela mamãe que está numa situação difícil, ou a família dela, pode fazer esses cursos. E aí ela aprende também como empreender. Sim. Então, nós já temos algumas empresas que nasceram e estão dando certo no estado, né? Inclusive a SEDEC pode falar isso. Uma das grandes críticas que se faz a esse programa de proteção social é exatamente isso. Não basta dar, você tem que
qualificar as pessoas para que depois elas também possam caminhar com suas próprias terras e abrir vaga para quem está entrando, está chegando. Perfeito. Então é isso que está sendo feito. Eu, como era um menino pobre, eu pensava, eu nem sabia que existia assistência social. Eu não sabia. Não? Porque não chegava. Ah, tá. Quando era menino. Não chegava, eu era menino, não chegava nada, eu não sabia. Né? Eu não tinha minha mãe, né? Só era o meu pai, a minha avó que ajudava, né? E 6 crianças. Nós não sabíamos. Minha mãe faleceu, né? Há muitos anos atrás, então não sabia. Né? Agora, a Luana também não sabia, porque eu não recebia apoio. Né? Aí a gente falou, vamos fazer tudo que a gente viu que precisa e ninguém nunca fez? Vamos. A gente combina em casa, né? O dia inteiro ela aqui no meu ouvidinho, eu queria fazer um programa que pudesse atender a mulher que está em situação de risco e que é agredida, às vezes por alguém da família, não necessariamente o marido, para que ela seja protegida. Saiu o programa Mulher Protegida, né? Onde a mulher recebe apoio financeiro, inclusive, aquela que estão já amparadas pela justiça, para que, se for o caso, ela saia até de Rondônia, para poder ter sua vida protegida dos seus filhos, não só a dela, né? Então, é uma série de projetos, o Crescendo Bem. Olha só, você vem com Mamãe Cheguei, Tenho Vencer, aí a criança que nasceu, ela tem daquele período até os 5 anos de idade, que é a fase antes da escola, o Crescendo Bem, onde recebe apoio à família, visita técnica, conversa, estuda, para você ver, você é muito inteligente, né? Eu já estou vendo até da forma como você olha. Então você atende a esses requisitos. Durante a pandemia, qual foi o estado que criou um programa de apoio às pessoas que não podiam trabalhar? Foi o governo do estado de Rondônia. A gente fez uma parceria com a Caixa Econômica Federal, foi o primeiro estado. E se entrevistar aqui o gerente da Caixa Econômica, ele vai dizer, nós usamos a forma que Rondônia trabalhou para levar para outros estados. Rondônia fez. Isso é maravilhoso. E da onde veio essa ideia? Da equipe da SEAS, junto com a Luana Rocha. Então, o cara que vendia um churrasquinho, o outro que vendia o cachorro-quente na rua, que não ia ninguém comprar, né? E ele também não conseguia trabalhar, recebia um apoio através de um programa Amparo. E eu vou dizer como é que era o nome. Era assim, ó. Amparo. Desse jeitinho aqui, ó. A palavra Amparo e o final dela é o quê? Rondônia. R.O. Né? R.O. Bem grandão, para mostrar a sigla da nossa unidade federativa, que é o estado de Rondônia, que a gente ama. Então, além disso, programas como surgiu agora, né? A gente queria comprar uma casa, lá atrás, eu e a Luana, a gente conseguia pagar as prestações, mas a gente não tinha condições de pagar a entrada da casa. E a gente morava de aluguel. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E aí ela olhava para mim, e agora? Eu trabalho, você trabalha, você na Polícia Militar, o salário era baixíssimo, né? E a gente falando, e agora? Como é que a gente faz? Vamos continuar no aluguel. Aí nós criamos agora o programa Meu Sonho, né? Meu sonho é de ter a casa própria, né? Então, abrimos 5.000 oportunidades dentro do estado de Rondônia. Sabe quantas pessoas estão inscritas? 110.000 pessoas. Ave Maria, baixo dessa população. A gente não consegue atender a todo mundo de imediato, só que é uma lei. Mas deixa ele perguntar. É um programa de Estado, não de governo. Esse programa é o quê? Ele financia a casa já pronta? De que forma? Por exemplo, isso vai atrair, olha o que a gente pensou. Porque está 140 mil, quando o senhor terminar de explicar, pula para 300 mil. O que aconteceu? Vai chegar, já tem a necessidade, 5 mil. Certo. Nós temos empreendedores. Certo. Né? Então, esses empreendedores, eles conseguem, através da Caixa Econômica, olhando como é que tem que ser, assim, assim, assim. Se tiver 2 casas, 3 casas, um condomínio, né? Consegue entrar e poder atender a população. Então, a Caixa Econômica paga ao empreendedor, né? O governo
paga a entrada dessa casa até R$30 mil, e a pessoa ela vai continuar pagando a prestação, o financiamento pequeno, né, de acordo com as suas condições, com a condição que ela tem, que foi trabalhado pela Caixa, junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Agora, o que é interessante disso? Se chegar um outro governador, não vou fazer mais isso, consegue? Não, porque nós não estamos fazendo projetos, mas programas. Como o programa que o Lula fez no início do governo dele, né, de proteção social. O Bolsonaro veio e aumentou até. O que acabou aumentando. O que teve Minha Casa Minha Vida, teve... mas de todos... O Fernando Henrique começou, né, com o Vale Gás, Vale aqui, depois o PT veio e juntou aqui tudo. E o que a gente quer? Que as pessoas depois não precisem mais do Vale Gás, que as pessoas não precisem mais de comer através do Prato Fácil, né? Que é outro programa maravilhoso que gerou emprego e renda, porque credenciou, também pela assistência social, credenciou restaurantes para poder fazer com que esses restaurantes vendessem o alimento para a população mais carente a R$2, o governo do estado paga a diferença, a Luana até disse R$18, R$20, mas tem locais que chega a R$30 o alimento, né? E a gente paga e a pessoa vai ali se alimentar para poder, já tem inclusive a chance de, através do Cine e com o programa Vencer, conseguir o seu emprego e não precisar mais depois comer pelo Prato Fácil. Entendeu? Sair do cadastro único de pessoas que estão necessitando de apoio. Então, o que a gente quer, na verdade, é que essas pessoas elas possam, no futuro, estender a mão para outros, né? Contratar pessoas. Né? Eu conversei com uma família, pai, mãe, filho, que inclusive falaram assim, olha, nós todos fizemos o mesmo curso, que a gente quer abrir o nosso negócio. E sabe aquela alegria que dá? Nós vamos abrir o nosso negócio. Esse curso abriu nossa mente. Então, eu acho interessante o senhor também trazer alguém que fez o programa Vencer. Entendeu? Governador, o que o senhor me fala agora sobre esses programas de proteção social do seu governo, coordenado pela sua esposa, vai ser um prato fácil na minha entrevista com ela. Vai ser maravilhoso. Então, eu agradeço e vou consultar o meu editor, que é o dono da SES Brasil, que é o meu principal patrocinador, para dividir esse programa em dois. Por causa das plataformas, que eu reputo como, sinceramente, não vou puxar seu saco, porque eu não estou aqui para puxar saco. Não, eu digo que isso é muito sério. Foi a melhor entrevista que eu fiz. Direto, papo reto, obrigado, papo direto. Obrigado. E eu vou consultar para botar em 2 dias seguintes, porque eu não fiz isso com ninguém. Mas é uma entrevista, na minha opinião, é uma prestação de serviço, inclusive, para meus amigos jornalistas, que tem medo de perguntar o que eu perguntei. O senhor perguntou tudo. Não, faltou ainda sobre o seu irmão, que teve denúncia aí do Júnior. Mas olha só, mas eu posso falar sobre isso? Você me permite? Pode, olha só, ontem... Tem safadeza lá no Detran? Ontem o Detran, eu vou responder, eu vi o que saiu ontem. Ele recebeu o prêmio de melhor do Brasil. Sim, mas tem safadeza lá. Agora é o detalhe, né? Não, porque ele fez uma ilação ali, ainda botou o nome da sua mulher. Diz assim, mas isso é covardia. Né? O que a gente... Os covardes fazem covardia, né? Não, mas esqueça a parte chegou alguma coisa para o senhor lá? O senhor conversou com o seu irmão? O Sandro falou para mim o seguinte, Marcos, né? Existem contratos anteriores e eu te garanto, não tem nada disso. Traz o Sandro aqui. Sim, vou entrevistar. Botar. Posso fazer um convite para ele? Pode. Primeiro sua esposa, porque já gostou, depois né? Ele. Traz o Sandro aqui que ele vai lhe responder. Vou pegar com sua assessoria o telefone dele. Com toda firmeza, né? O Sandro é um rapaz, um homem. Né? Eu falo menino porque ele é mais novo do que eu. Os irmãos. Não é? Eu tenho esse problema com o meu irmão tem 50 anos, eu chamo menino de vez em quando. O Sandro é muito inteligente. O Sandro é uma pessoa preparada para poder fazer e sem safadeza, que foi a palavra que o senhor usou. Não tem safadeza. Né? Ele é correto. A ilação. Porque a ilação foi desse jeito. Quer encontrar corrupção,
peça que o governador e a primeira-dama comecem pelo Detran. É por isso que eu usei, porque a gente tá essa conversa Mas já por está... que ele falou de corrupção? Por que ele falou de corrupção? Em nenhum momento eu estou falando que ele fez alguma corrupção. Ele fez? Não, é por isso que eu estou perguntando. Em Não, nenhum momento... o outro fez, o Júnior fez. Eu estou falando o Júnior. Sim, em nenhum momento... Chegou alguma denúncia dele? Não, para mim não. Em nenhum momento chegou nada dizendo que ele é corrupto. E olha que eu pesquisei aquele processo dele com o Júnior, o outro Júnior. E eu perguntei a ele. O outro Júnior Lopes, né? Não. O Júnior Lopes? Não, era um publicitário. É que eu não quero dizer o sobrenome dele, que ele não está aqui para se defender. Era um processo eu não sei. Teve lá. Não sei. O que acontece é o seguinte... Eu faço as perguntas mesmo. Eu acho que interessante, traz o Sandro aqui, perguntas firmes, como o senhor perguntou para mim. Vou perguntar para ele. E a gente poder botar isso em prática, sendo que eu vi que o senhor é um jornalista sério. Obrigado. Então, para mim, olha, sem brincadeira. Eu nem sabia que eu vim aqui hoje, que quem manda em mim são esse... Eu vi na televisão, eu tomei um susto. Eu digo, ele não vai vir? Não, se eles marcaram para que eu viesse aqui, eu venho. E o pior, eu compro a agenda. E eu quase passo uma vergonha hoje. Por quê? Por sua causa. O que eu fiz? Eu conheço a sua secretária de comunicação há muitos anos e não ligava o nome à pessoa. Quando ela chegou hoje, e nós temos amigos comuns, né? Tem um cara de uma cabeça bem grande aí, um jornalista, que é meu amigo comum. Hoje ele ligou, logo cedo, disse, olha, trate bem a secretária de comunicação. Eu disse, que diabo é essa secretária que eu nunca ouvi falar? Quando ela chega, eu encontrei ela. É Rosângela. É Rosângela. Eu digo, Rosângela, como é que tá trabalhando na televisão? Ela disse, não, aí outra pessoa que acompanhava ela disse, não, a secretária de comunicação está chegando. Eu disse, uai, e agora? Eu me lembro de Lenilson. Lenilson sempre Lenilson é um baita de um comunicador também, né? Uma pessoa muito querida. Não, ele tá jovem. Ele tá jovem. Vai perder o voto dele. Não, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Por isso eu conheço o Lenilson desde que eu cheguei na PM. Não, e eu conheço e ele já tinha a idade que ele tem hoje, quando eu tinha 18 anos. Mas governador Coronel Marcos Rocha, eu não perguntei, como eu repito, eu não perguntei, como todo jornalista pergunta, senhor é candidato a senador, porque o senhor já tornou público, que é provavelmente candidato a senador. Eu achei muita firmeza, independente de quem vai assumir, que é o seu vice, o seu governo. Então o senhor deve estar ancorado por pesquisa. Então, sucesso na jornada e fico muito agradecido pela sua entrevista. Obrigado. Foi uma entrevista, na minha opinião, maravilhosa e vai depender do dono aqui da SES Brasil, se ele vai dividir esse programa por causa das plataformas. A gente SES não Brasil, pode... vamos atender o pedido aqui do Robson Oliveira, né? Muito obrigado. E eu deixo agendado aqui já as entrevistas com a Luana, posso chamar a Luana? Claro, Luana Rocha e o seu irmão. Tá que bom. É o diretor do Detran. Também não conheço, mas eu andei olhando. Ele é muito inteligente, parece correto. Contigo. Parece. Não, ele é mais bonito. Eu não. Ele é mais bonito. Eu posso falar que ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Então eu tô muito tranquilo pela pessoa que está lá e às vezes o que acontece, você sabe muito bem, né, quando o Júnior teve problema, vou falar agora o nome dele. Júnior Gonçalves. Ele foi afastado. Né? Foi afastado. 60 dias. Quem foi que manteve ele? Quem foi que segurou ele? O cara que estava no governo até hoje. Marcos Rocha. Sei. Marcos Rocha. Ele chorando, eu mandei uma mensagem para ele dizendo, fica tranquilo, né? Fique em paz, né? Eu estou com você, acredito na tua seriedade, até que se prove o contrário, né? Você está tranquilo. Ele dizendo que estava acabado, estava chorando, e eu falei, pode inclusive pegar essa mensagem e divulgar, para que as pessoas saibam, né, o que eu penso. Aliás, só vi 2 políticos até hoje, não é só em Rondônia não, no Brasil fazer isso. O senhor e o Hildo. Teve uma das secretárias, depois foi absolvida. É verdade. Né? Nem o outro, todo mundo joga, a primeira coisa diz, não, nem sei nem quem é. Agora teve um momento, que eu achei por bem substituí-lo, porque ele estava viajando muito, ele estava
com outros... Cai naquilo que o senhor falou do secretário de Segurança Pública. Chega um momento que você tem que oxigenar. Teve um momento que você tem que oxigenar, né? Ele tinha outros objetivos, né? E eu precisava dele aqui, em Rondônia, né? Fazendo o trabalho da Casa Civil, com a pessoalmente. E, para mim, né? Eu precisei trocar. O senhor lamenta tudo isso? Porque, quer queira, quer não, ele ajudou muito também, né? Durante a campanha, coisa e tal. Ajudou também. Também. Não só é ele. Um grupo, ninguém ganhou uma campanha. Tá aqui a Rosângela, que ajudou, tá aqui ninguém o ganha uma Renan, campanha todo sozinho. mundo. Ninguém ganha. Não ganha sozinho. Mas o senhor lamenta isso? Agora, o mais importante, teve muita gente da população que apoiou, né? Isso é que é importante. Eu lamento porque é algo que é desnecessário. Desnecessário, né? Desnecessário. É uma fraqueza muito grande. Fico tentando entender o que é poder. É o quê? O que é? Né? Porque, eu vou ser sincero, né? Estou governador, né? Pelo segundo mandato. Né? Passei a campanha do segundo turno, né? Trabalhando com muita paz. Assistiu os debates? Muito Alguns tranquilo. Eu estava lá dentro. Não, agora, esse segundo? Também. Agora, eu estava na campanha de governo da sua reeleição, eu ajudei na coordenação da campanha de governador do atual prefeito. Do atual prefeito. Aí, do Léo, que por sinal está fazendo um excelente trabalho. Grande prefeito. Né? Então, ele fica bravo comigo, mas sabe mas ele está fazendo um grande trabalho, a gente tem que ser sincero. E eu estou ajudando. E eu estou ajudando. Como a palavra que o senhor falou, Léo, é meu amigo pra caramba. Olha só, agora hoje, no bairro, foi hoje que eu fui no bairro Três Marias? Eu já não sei mais. Fui no bairro Três Marias, né? Estou asfaltando muitas ruas de lá. Vou conseguir asfaltar tudo? Não. Mas a parceria era várias ruas principais lá. A gente está fazendo um asfalto de primeira linha. Ele disse que elogia muito. Aí ele me pediu ajuda com equipamentos do DR. Imediatamente eu liguei ajuda para fazer a limpeza logo no início, lembra? O Elias e o Lauro, eu acho que termina sendo um dos que fica ajudando eles. Não, eu sou o seguinte... Não, estou dizendo ao Léo Moraes. Eles são muito amigos. Se dão muito bem. Tanto que o que o Léo era antes? Ele era o diretor do Detran. Eu sei. Né? Ele estava lá e trabalhando muito bem como diretor do Detran. Ali ele falou, eu me descobri como gestor. Eu quero ser gestor. Governador, deixa eu sair. Ele falou desse jeito, bem educado. Deixa eu sair candidato a prefeito. Eu falei, olha, eu em razão de questão partidária, né, eu tenho que apoiar uma outra, mas eu nunca vou tentar destruir a tua imagem ou de qualquer outro. Não, só e você vai poder trabalhar numa boa. Você é testemunha disso. Né? E agora eu estou apoiando o Léo, porque eu quero que Porto Velho se torne cada vez mais, que ela tenha a cara de uma capital. O Hildo foi um grande prefeito, eu espero que Léo seja também um excelente. É por aí. A gente tem que um seja melhor que o outro. Eu quero que o próximo governador seja muito melhor que eu, que consiga fazer as coisas funcionarem bem. Ó. Eu trouxe o hospital de Vilhena, é do governo do estado. O hospital de Guajará, que está acontecendo do governo do estado. Nós vamos ter o hospital em Ariquemes. Nós temos o hospital em Cacoal, que às vezes, politicamente, nesse momento, começa a esquentar para tentar... A gente vai resolver os problemas. O senhor prometeu aqui no meu programa. E vamos ter o hospital de Porto Velho. E eu disse que eu virei aqui... Exatamente, para dar em primeira mão. Para dar em primeira mão. Né? Fechado. Tá bom?